Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui para falar da lição de número 5. A lição diz o seguinte: a lei da responsabilidade pessoal. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia. Pai Celestial, abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo, Senhor Deus, da Tua palavra. Dai-nos, Senhor Deus, da Tua sabedoria. Mostra, Senhor Deus, do Teu poder. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprendermos a responsabilidade de Te servir. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para continuarmos a nossa aula, vamos fazer a leitura de Ezequiel 18, do versículo 19, 20 e depois o 26 e 27. Ezequiel 18, 19 e 20, depois o 26 e 27. A leitura do texto referência diz o seguinte: mas dizei, por que não levará o filho maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e o praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ele, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio de suas impiedades, que cometeu e praticou, e o juiz e a justiça conservará este a sua alma em vida. O texto áureo está em Ezequiel 18:4. Eu que todos as almas são minhas, como a alma do Pai, também a do Filho, é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Muito importante ler sobre a responsabilidade das circunstâncias sobre a lei do pecado, a responsabilidade que cada um de nós temos com relação à palavra de Deus. Muitas vertentes da igreja têm dito que não existe uma responsabilidade, ou então não tem uma situação onde o pecado pode julgar sobre cada pessoa. Existem pessoas que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela dá e determina que cada um seja responsável por suas vidas, responsável pelos seus atos. E por isso nós vamos entrar no item 1, a responsabilidade pessoal de cada um. Cada um é responsável por sua vida. Não é o pai que responde pelo filho, nem o filho responde pelo pai, nem o irmão responde pelo outro, mas cada indivíduo é responsável por cada uma das suas iniquidades, seus pecados, sua vida de justiça, sua vida de amor ou na execução de qualquer circunstância. Cada indivíduo responderá perante Deus por cada circunstância cometida. Item 1.1, a tendência humana de transferir a responsabilidade. Nós temos dentro da própria Bíblia, no início de Gênesis, a situação de Adão e Eva. Quando Adão e Eva entram para a situação de estarem ali no Jardim do Éden, Deus determinou para eles que eles não comessem do fruto da árvore ali, da situação da árvore da vida. Mas Adão e Eva, olhando e vivendo por ali, Eva foi tentada pela cobra. Mas a palavra tentada foi só conversada. A ação de Eva de comer do fruto e oferecer para Adão foi responsabilidade dela, como também a responsabilidade de Adão ter aceito a oferta de Eva da fruta e, por consequência, ambos caíram em pecado. Mas o que nós estamos falando é sobre a responsabilidade de seus atos, a responsabilidade que temos perante Deus com as nossas atitudes e ações. Em Gênesis 3:12, Deus vem, depois deles terem se alimentado ali do fruto da árvore da vida, e questiona Adão. Olha, Adão, o que aconteceu? Por que você se esconde? E a resposta de Adão
não foi Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu errei, mas foi, olha, Senhor, a mulher que tu me deste. Ou seja, ele colocou primeiro o erro na serpente. Segundo, colocou o erro, a responsabilidade sobre Eva. E por último, colocou a responsabilidade também sobre Deus, daquele erro que ele havia cometido. Quando Deus olha para Eva e pergunta, a mesma circunstância acontece com ela. Ela olha para Deus e fala, olha Deus, quem me tentou foi a serpente. Mas a serpente em nenhum momento colocou ou obrigou a Eva a comer da fruta. Ela tomou a decisão, ela tomou a ação. Satanás age da mesma forma, ele não age por você. Satanás não faz você cometer o pecado, mas ele, através de palavras, tenta converter a pessoa para a sua ação e o seu pecado. Portanto, o homem tem que ser responsável pelos seus atos. O homem tem que entender a sua responsabilidade e assumir a responsabilidade sobre os seus atos. E saber que perante Deus, por mais que ele se justifique, Deus conhece todas as circunstâncias e todas as coisas. No item 1.2, a capacidade de escolher. O homem foi dado o entendimento, ao homem foi dada a possibilidade de escolha, ao homem foi dado o raciocínio, ao homem foi dada a oportunidade de pensar, idealizar, construir coisas. Então ao homem foi dada a capacidade de escolha. Ele tem a capacidade de tomar uma decisão sobre a situação de bem e de mal. E exatamente por causa disso, o homem, quando comete um ato mal, falho, ele sofre. E quando ele comete um ato bom, logo ele fica feliz. Nós vemos isso acontecendo da situação de necessidade do homem. Lucas 9:23 diz o seguinte, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus fala exatamente da situação do homem negar a si mesmo, negar a necessidade de pecar, negar as necessidades da carne. Nós vivemos numa situação onde o homem de hoje em dia está muito preocupado com a situação de desejo da carne. O homem de hoje em dia é muito falho com relação a essas coisas. A prioridade entre o mundo da necessidade, do imediatismo da vida do cotidiano do homem de hoje, transforma o homem focado inteiramente em suas necessidades. Ou seja, a prioridade daquilo que ele sente. Então o homem vive buscando subterfúgios para drogas, subterfúgios para alegria, subterfúgios para a situação de não receber méritos ou conhecimentos e por consequência disso ele arranja situações paliativas ou através de erros, falhas, pecado. E ele tenta se justificar, como Adão se justificou, ora Senhor, eu pequei, eu errei, porque infelizmente eu sou pobre, eu sou sofredor, eu não tenho uma família, ou qualquer outra circunstância. Mas nós temos que entender que o homem, ele tem que se voltar para Deus, assumir seus erros e pedir perdão sobre cada um deles. No item 1.3, a culpa coletiva não exclui a individualidade. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas, principalmente adolescentes, têm costume de agir buscando o coletivo. Os adolescentes vivem em grupos, em situações em que eles andam com a mesma roupa, vivem na mesma roupa, veem os mesmos filmes, ouvem as mesmas músicas e exatamente por causa disso eles estão em grupo. E acontece que dentro desse grupo, se um deles aceitar a situação do pecado, aceitar uma situação e convencer a todos, todos irão pecar, porque todos eles estão em grupo. Mas o que Deus quer dizer é o seguinte, a culpa coletiva não exime o homem individual. Deus não veio para julgar o mundo coletivo, Deus veio para julgar o homem e seu pecado. E nós temos que entender a necessidade de Deus na individualidade de nós. Todos nós fomos feitos à imagem de Deus, mas cada um foi feito de uma forma especial. Cada um tem uma característica específica que transforma a pessoa, o indivíduo, em algo melhor.
Ezequiel menciona em Provérbio, que diz, sendo a situação do povo de Israel, eles justificavam dizendo assim: olha, se os pais comeram uvas, os filhos terão os seus dentes estragados. E na situação não é verdade. Jeremias e Ezequiel tentaram combater esse provérbio, dizendo assim: olha, não existe uma coletiva onde a família erra e aquela pessoa será julgada por aquilo que a família fez. Em Jeremias 31, 29 diz o seguinte: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se estragaram, se embotumaram. Então, irmãos, Jeremias e Ezequiel estavam tentando debater um provérbio. Existem muitos provérbios que existem hoje em dia, como todos os caminhos levam a Deus, mas nem todo provérbio é real, é verdadeiro. E o povo de Israel estava usando um provérbio natural que existia ali na época para justificar os seus pecados. E falaram: olha, meu pai pecou, meu pai errou, minha mãe pecou, minha mãe errou, e por consequência disso eu sou fruto desse erro. Na verdade, Deus não olha para nós desta forma. O que o pai e a mãe fez de errado, o que o pai e a mãe cometeu de pecado, não será julgado sobre mim. Nem você será julgado exatamente por isso. Se o seu pai e sua mãe eram do mundo e pecaram, não coloque em sua vida o erro deles. Entenda que Deus julga a você, seus atos e ações hoje. Da forma que você age, pode ser sim julgado por Deus como uma pessoa justa. Deus não coloca para você uma circunstância de pecado de pai. Ah, meu pai era um bêbado, meu tio é um bêbado, meu avô é um bêbado e eu serei o pior de todos os bêbados. Não, Deus vem para trazer libertação. A partir do momento que a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo entra na sua vida, você será transformado. E tudo que foi para trás foi deixado. E a partir de agora o Espírito Santo habita em você. Nós temos que entender que o homem não pode aceitar essa situação. Nós vemos que a mente corrompida do homem pode levar ele a cometer atos errôneos, situações de pecado. Colossenses 4,6 diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, nós temos que entender a nossa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de salvar almas. Não podemos viver em julgamentos anteriores, em palavras ditas por outras pessoas, porque isso não traz para nós nada. A graça nos libertou. A partir do momento que a graça de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, o sangue de Jesus Cristo entrou na minha vida e na sua vida, fomos transformados e temos libertação. 2. A possibilidade de ser diferente. Nós temos a situação de podermos vivenciar a vida diferente do que os nossos parentes viveram, do que os nossos amigos viveram, e podemos transformar outras vidas exatamente por esse nosso comportamento diferente. No item 2.1, o exemplo de 4 gerações de reis de Judá. 4 gerações de rei. Nós vemos a situação de Ezequiel, Manassés, Amon e Josias. Cada um desses reis teve circunstâncias. 2 olharam e rejeitaram a Deus, rejeitaram a palavra de Deus. Um decidiu seguir a palavra de Deus e foi abençoado. A escolha não está na mão dos seus parentes, nem na mão da sua família, não está colocada dentro do seu DNA. A decisão está sobre o seu coração e a sua mente. Se você verdadeiramente der crédito à palavra de Deus, ela transformará você. E não existirá geração por geração que permanecerá em situação de pecado, mas sim em libertação. Salmo 109:9 diz o seguinte: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O jovem terá transformação a partir do momento que observa a palavra de Deus. No Salmo 109, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
lâmpada para os meus pés. Ao seu caminhar, a palavra de Deus te cobre e te corrige o caminhar, demonstra as falhas do caminho e coloca uma direção. Luz para os meus caminhos é luz para ver adiante as circunstâncias e Deus demonstrar para você qual é a melhor decisão. Deus coloca a palavra dele para que você tenha decisão e ação para a libertação. No item 2.2, nós vemos o valor da conversão. Salmo 51.17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. A partir do momento que eu e você colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor, de verdade, com o coração contrito, quebrantado, seremos transformados e a glória de Deus será conosco. Teremos a libertação e teremos a transformação. Item 2.3, a relevância da responsabilidade humana para com Deus. O homem é importante para Deus. A responsabilidade de seguir a palavra de Deus é do homem. Temos que nos transformar, temos que aceitar a transformação da palavra, porque a palavra não nos atinge de fora para dentro, mas de dentro para fora. A partir do momento que ela entra na nossa vida, ela começa a nos transformar e agir para nos mudar. Romanos 10.3 diz o seguinte: porquanto não conhecereis a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, o homem tenta se justificar, como aconteceu com Adão, como que aconteceu lá na situação de Jacó e de outros. O homem tenta se justificar perante Deus, mas nós não vamos alcançar justiça pelas nossas palavras, pelos nossos conhecimentos. Nós temos que alcançar a justiça através do poder da palavra de Deus. Ela nos transformará, e a partir do momento que fomos justificados pela graça de Deus, seremos transformados. Item 3, Deus quer que todos sejam salvos. Ezequiel 18:23 diz o seguinte: desejarei eu que qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus fala hoje para cada um de nós, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Na verdade, Deus tem prazer em uma vida cheia do poder e da graça dele, em uma vida transformada. Ezequiel 18:32 diz o seguinte: porque não tenho prazer na morte do que morrer, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Deus pede que haja conversão, mudança 180 da sua vida como ela era e agora começar a viver como Deus quer, como Deus deseja. E a partir desse momento seremos transformados. Item 3.1, o desejo de Deus em salvar não anula o juízo. O amor de Deus é grande e Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para me libertar e para te libertar. Mas isso não nos tira do juízo eterno, não nos tira, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Vamos ler em João 12, do 46 ao 48, que diz o seguinte: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Ou seja, Jesus coloca a situação, não é Ele que julga, não somos nós que julgaremos, mas a palavra de Deus é a nossa justiça. A responsabilidade que nós temos da fidelidade à palavra de Deus. Irmãos, a fidelidade fala de um contrato que nós temos com a palavra de Deus, de se obedecermos à palavra de Deus, verdadeiramente seremos livres de nossos pecados e subiremos ao céu. Mas se não respeitarmos a palavra de Deus, se não aceitarmos o sangue de Jesus Cristo, não teremos como subir ao céu. Item 3.2, cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Romanos 14:10 diz o seguinte: mas tu, porque julgas teus irmãos,
Ou tu também, porque despreza o teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. Irmão, mas eu vou subir ao céu, eu estou esperando a vinda de Jesus Cristo no céu. Irmão, esse já é um julgamento. Se você não for achado justo dentro da palavra de Deus, justificado pelo sangue de Cristo, no dia da vinda dele, você não subirá. E esta é a sua responsabilidade, não é de Jesus Cristo, não é do seu irmão, não é do seu pastor, é sua responsabilidade seguir e ser fiel à palavra. Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não existe outra forma, cada um de nós seremos responsáveis por aquilo que falamos com Deus. Cada um de nós seremos julgados pelos nossos atos e ações perante Deus. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. A pergunta é, irmão, como você está hoje? Pense na responsabilidade ao participar da Santa Ceia, de olhar para você mesmo, de olhar de dentro para fora e verificar como você está com Cristo. Item 3.3, a palavra de Deus como referência segura. Irmão, a partir do momento que colocamos a nossa fé dentro da palavra de Cristo, a verdade nos libertará. E conhecereis a verdade, e esta verdade está na palavra de Deus. E a partir do momento que conhecemos toda a verdade da palavra de Deus, ela nos libertará. Tenho certeza que esta aula será de transformação para a sua vida. Conto com você e conto que Deus transformará a sua vida. Vou fazer uma oração para você, para que Deus transforme a sua vida nesse dia. Pai Celestial, ouve a oração dos teus filhos que estão ouvindo esta aula. Dai, Senhor Deus, da tua misericórdia. Transforma as vidas, Senhor Deus, nesta manhã. Dai a oportunidade a eles, Senhor Deus, de assumir a responsabilidade de sua vida espiritual. Dai a oportunidade de transformação para que eles possam crer em Ti. É o que te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Essa aula está encerrada. Creio que Deus vai transformar a sua vida. Fique com Deus. Amém, irmãos.